Por suas feridas você está curado. No livro de Isaías 53, versículos 4 e 5 diz: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Meu amado irmão e irmã, um dos ensinamentos mais malignos que já ouvi é que Deus castigará os seus filhos com doenças, enfermidades, acidentes e tragédias. Imagine um adolescente recém-convertido passando por uma situação dessas. Vamos supor que um dos líderes jovens da igreja dele se envolveu em um acidente horrível, que quase o matou. Aí esse jovem, junto com outros membros da igreja, vai visitar aquele líder acidentado. Dentre esses membros existia uma pessoa que começou a lamentar, dizendo assim: por que isso aconteceu com ele? Ele era temente a Deus, um exemplo de cristão. O que ele fez para que Deus o castigasse dessa maneira? Você pode imaginar como esse jovem recém-convertido irá se sentir quando perceber que Deus estava por trás do acidente? Honestamente, meu irmão, minha irmã, isso seria assustador. Muito assustador para ele. Pensar que Deus castiga um cristão usando um método tão severo. E esse jovem, desesperado com a situação, começou a orar: Deus, por favor, nunca me castigue assim. Seja o que for, por favor, diga-me o que eu devo fazer. Vou ouvir, eu prometo. Sabe o que vai acontecer, meu irmão, minha irmã? Esse jovem não vai querer se aproximar de Deus, porque terá medo dele. Medo de que, se cometer um erro, ele não hesitará em castigá-lo com um acidente que poderia deixá-lo aleijado para o resto da vida, ou até mesmo morto. Gente, isso é um caso hipotético, mas muito comum nos ensinos das igrejas por aí. Você sabia que este ensino errôneo é realmente baseado na velha aliança e não na nova aliança? Em Levítico 26, 28 diz assim: Então com furor me oporei a vocês, se eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Meu irmão, minha irmã, Deus diz àqueles que falham em obedecer aos seus mandamentos: 7 vezes vos castigarei pelos vossos pecados. Mas adivinha, você nem eu não estamos mais sob o pacto da lei. Você está sob a aliança da graça. Jesus já suportou todo o seu castigo e punição na cruz. Leia você mesmo nas Escrituras de hoje, depois releia e releia mais uma vez. O profeta Isaías teve uma visão profética de nosso Senhor Jesus na cruz, suportando o castigo por nossas transgressões. E ele declarou que o castigo que merecíamos veio sobre Jesus para que você e eu nunca tivéssemos que passar pelo que ele suportou por nós. E pelas pisaduras colocadas sobre ele enquanto suportava nosso castigo, somos curados. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Então, como alguém pode ter a audácia de dizer que Deus ainda nos castigará com doenças, enfermidades e acidentes hoje em dia? Dizer isso é negar a obra consumada de Jesus Cristo. Sob a nova aliança, Deus nunca mais castigará o cristão por seus pecados. Olhe para Jesus na cruz, meu irmão, minha irmã. Veja, olhe para ele. Veja-o espancado e açoitado por você. E receba a cura e a integridade dele. Ele pagou o preço por sua cura total. Por suas pisaduras, você é curado.
Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos agora ao testemunho de hoje. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Mielson, sou da cidade de Araci, do interior da Bahia. Estou aqui para compartilhar meu testemunho com os irmãos. Amém? Em 2018, eu conheci o canal do irmão Vinícius, Comecei a ouvir as mensagens, e essas mensagens eu comecei a ouvir frequentemente, todos os dias. Essas mensagens, quando eu ouvia, foi transformadora na minha vida. Isso me tocou de tal forma que eu passei a refletir, refletir o evangelho que eu vinha vivendo, que eu me converti em 2014. Inicialmente comecei a congregar numa igreja, e lá eu fiquei 4 anos. Com 1 ano e pouco o pastor me consagrou a obreiro, e lá eu fiquei, meus irmãos. E aí fiquei esses 4 anos só lá naquele sistema religioso, Nada mudou na minha vida, foi esses 4 anos nessa dificuldade. Mas, como eu estava falando, depois que eu comecei a ouvir ao irmão Vinícius, foi transformador na minha vida, transformador. Eu vivia uma vida muito atribulada, ansioso demais, isso vinha me adoecendo fisicamente. E a partir do momento que eu comecei a ouvir as mensagens, no mês de março de 2020, foi logo quando a pandemia estourou, eu fiz um propósito com Deus de estudar a Bíblia a profundo, e fiz isso juntamente com as lives do Vinícius, que me ajudou bastante, foi transformador, a Nova Aliança. Eu ouvi todas as lives, todas. Foi uma bênção transformadora. Eu passei a estudar a Bíblia mais, comecei a gravar versículos bíblicos em mente. Esses versículos foi fundamental para a minha libertação. Vinham as perturbações, os levantes espirituais, E aquilo me ajudou bastante, porque eu comecei a usar as palavras que o irmão Vinícius ali falava, para não aceitar enfermidade, não aceitar doença, porque em Cristo nós éramos mais que vencedores. E ali eu passei, meus irmãos, a usar o que eu aprendi, em cima da palavra de Deus. E ali eu comecei, quando vinham os pensamentos contrários, eu era muito ansioso, e o inimigo ele usava muito dessas brechas, para me causar medo de morte, tipo assim, era algo muito ruim, E aí eu comecei a repreender e usar versículos bíblicos, a palavra de Deus, e mandar sair em nome de Jesus. E foi uma experiência transformadora, meus irmãos. Eu fui totalmente liberto. Hoje eu tenho domínio próprio. Hoje, quando vem pensamentos assim, eu mando sair. Logo mando sair, ele vai e ele sai. A palavra de Deus tem poder, Comecei a orar pela manhã, frequentemente, toda vez que levantar de manhã, orar, apresentar as premissas a Deus, Receber aquilo que já foi nos entregue da parte de Deus e tomar posse. Isso foi transformador em todas as áreas, meu irmão. Em todas as áreas, minha vida hoje está sendo uma bênção. Independente das lutas, que a gente sempre vai ter. Como o próprio Jesus falou, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, E eu tomei posse também desta palavra. Então, independente, para o que eu vivia hoje, minha vida está transformadora. Foi transformador em todas as áreas. Hoje eu tenho uma vida de paz, de alegria. Hoje meu casamento também foi transformado. É só bênção, meus irmãos. É só bênção. Então, meus irmãos, o foco é Jesus. O foco é Jesus. Quando a gente passar a entender que o verdadeiro evangelho é em Cristo Jesus, é aquele que é único, que é amor, que é misericórdia, Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus, meus irmãos. Que os irmãos perseverem, não desista. Amém? Louvado seja Deus. Assim eu agradeço a todos, que os irmãos
fique em Cristo Jesus. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.